Bonitos, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente resolver juntos o passo a passo aqui dos exercícios que me pediram, tá? O primeiro exercício que chegou para mim, deixa eu ver aqui de novo. Cadê aqui, ó? Exercício 7 da página 58. Foi o primeiro que chegou aqui para mim. Tá bom? É o dos patinadores. Tá? Exercício importante aí para a gente. Abre a sua apostila aí para você acompanhar o enunciado. Vamos resolver juntos, tá bom? Página 58, exercício 7. Muito bom exercício. Pode colocar um asteriscozão nesse cara aí, tá? Todo mundo preparado? Vamos lá então. No centro de uma arena de patinação se encontra um casal de patinadores. Ela com 50 kg de massa e ele com 60. No início da coreografia, um empurra o outro, saindo a patinadora com uma velocidade de 3 metros por segundo. Calcule a distância que separa o casal após 2 segundos iniciais de sua apresentação. Supondo ser o movimento nesse intervalo de tempo, grifa essa parte, pessoal. Livre da interferência de quaisquer outras forças externas. Grifa isso, por gentileza. Livre da interferência de quaisquer outras forças externas. Pessoal, eu tenho batido nessa mesma tecla com você há um bom tempo, especialmente nessa parte de dinâmica, né, que foi a apostila 3, que são assuntos que parece que é tudo igual aos exercícios, né? A gente não sabe às vezes se é lei de Newton, se é energia, se é dinâmica impulsiva, qual que é o caminho que a gente segue. E por isso que eu sempre começo exercícios perguntando isso para você. Qual é ou quais são as dicas que o enunciado te dá, nesse enunciado específico, para você saber que ele está falando de um exercício de dinâmica impulsiva? Como você sabe isso? Quem consegue perceber pelo enunciado? Hein? Pode abrir o microfone, pode mandar pelo chat. Gostaria da sua participação. Dicas que o enunciado nos dá para a gente ter certeza que é um exercício de dinâmica impulsiva. Pessoal, é uma colisão que está acontecendo? Não é exatamente uma colisão, né? Os patinadores eles não estão batendo um no outro, né? É a parte final, pessoal, que eu Não pedi é para vocês atrito, grifarem, né? professor? O que foi, Arthur? Não é atrito? Atrito? É, o atrito dos patins lá com o chão. Patinho não sei o nome. Tá, eu concordo que existe atrito, né? Tem que ter, claro, né? Mas perceba que ele não menciona em nenhuma parte do enunciado essa questão do atrito, né? Do valor do atrito, da influência dessa força. Não existe uma menção nem direta e nem indireta a esse cara, apesar dele existir, eu concordo com você. O que mandaram aqui para mim que tá certo, pessoal, é essa questão do empurrão. Por quê? Porque olha o final do enunciado, que foi a parte que eu pedi para você grifar. Que não existe influência de força externa. O empurrão, o movimento causado, pessoal, pelo empurrão, foi apenas uma troca, uma interação de forças entre os corpos que compõem o sistema. O patinador empurrou a patinadora empurrou o patinador. Não existe influência de forças externas. Quando isso acontece, a gente viu na terça-feira, né, não faz tanto tempo assim, isso é um sistema isolado, certo? Por quê? Porque não há influência de forças externas aos corpos que compõem o sistema. Esta é a definição de sistema isolado que a gente viu na terça-feira, tá? E a gente viu, pessoal, que sistema isolado acontece o que nesse cara, né? A conservação da quantidade de movimento. Perfeito? A gente viu isso na aula de terça-feira. É a famosa equaçãozinha do quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Que antes igual a que depois é esse cara que a gente vai usar para resolver. Tá bom? Não se esqueça, criança, que a quantidade de movimento que a gente usa aqui é do sistema inteiro, é de todos os corpos que compõem o sistema, né? Então vai ser do homem e da mulher, do patinador e da patinadora, tá bom? Então vamos escrever assim, ó. Quantidade de movimento do homem mais quantidade de movimento da mulher é igual. Quantidade de movimento, lembra o símbolo que a gente usava para falar que era depois? Era o linha. Lembra disso? A gente comentou na aula de terça-feira. Quantidade de movimento depois do tiro, porrada de bomba, depois do empurrão, é o linha. Então, quantidade de movimento linha do homem mais quantidade de movimento linha da mulher.
O linha é só uma representação, tá bom, pessoal? Você pode escrever inicial e final, antes, depois, do jeito que você preferir. A gente acaba usando isso aí por ser algo já que vem há algum tempo, tá? Agora vamos relembrar, pessoal. Eu estou fazendo bem passo a passo para a gente não se perder. Como que a gente calcula a quantidade de movimento? Lembra? Era massa vezes velocidade. Então vamos abrir a equação. Vai ficar massa do homem vezes velocidade do homem. Deixa eu colocar em maiúsculo aqui para ficar diferente. Ó. Massa do homem, velocidade do homem. Essa é a quantidade de movimento do homem. Agora a quantidade de movimento da mulher. Massa da mulher, velocidade da mulher. Perfeito? Depois, pessoal, depois do empurrão, a massa, tanto do homem quanto da mulher, não mudou. Você concorda comigo? Só muda quando for uma explosão, né, pessoal? Mas no sistema de empurrão, não houve variação de massa. Então a massa permanece constante. Mas ele mudou a velocidade, né? Velocidade linha do homem mais massa da mulher vezes velocidade linha da mulher. Perfeito? Então, pessoal, se você, com um pouquinho de prática, essas duas primeiras linhas aqui, numa questão teste, né, você pode pular. Já vai direto para isso aqui para você ganhar tempo. Numa questão dissertativa, esfrega na cara do examinador da segunda fase que você sabe fazer. Entendeu? É importante você mostrar o seu passo a passo. Pelo menos o que antes, igual que depois, para chegar nisso aqui, né? Vamos substituir o valor, pessoal? Só toma cuidado com uma coisa. Antes do empurrão, responde para mim. Antes do empurrão, quais eram as velocidades do homem e da mulher? Antes do empurrão. É isso mesmo. Já mandaram aqui para mim. É zero. É zero. As velocidades antes do empurrão do homem e da mulher eram zero. Eles vão ganhar velocidade depois do empurrão. Então, ó, antes do empurrão, ambos os corpos estavam parados. Ou seja, a velocidade valia zero. Ok? Antes. Então, no lugar deste VH vai ficar zero, no lugar deste VE vai ficar zero. Então, olha o que vai acontecer. Massa do homem vezes zero, mais massa da mulher vezes zero. Vai zerar o lado esquerdo, né, pessoal? Isso vai ser igual. Qual é a massa do homem? O exercício fala, né? 60 quilogramas, perfeito? Vezes a velocidade do homem, que eu não sei. Eu não sei. O exercício fala que a patinadora, a mulher, sai depois do empurrão com 3 metros por segundo. Essa velocidade do homem eu não sei. Vamos calcular. Mais massa da mulher é 50, a velocidade que ela saiu é 3, está denunciado. Perfeito? Todos comigo? Vamos lá. Lado esquerdo, pessoal, 0 vezes mh dá 0, 0 vezes mm dá 0. 0 mais 0 dá 0. Ok? A gente pode até colocar os valores aqui, né? Massa do homem 60, massa da mulher é 50, mas permanece sendo o lado esquerdo 0, estava todo mundo paradão. Ficamos com 60 vezes VH' mais 50 vezes 3, 150. Perfeito? Vamos isolar, pessoal, a velocidade que o homem tem depois do empurrão? O 150 que está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, menos 150. Isso é igual a 60 vezes velocidade do homem depois do empurrão. Ok? Para isolar, o 60 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, a velocidade do homem depois do empurrão é igual a menos 150 dividido por 60. Tem que ter menos, viu? E esse menos vai ter um significado físico importante para a gente, né? Olha aqui, ó. 150 dividido por 60 dá 2,5, né? Então, menos 2,5 o quê? Metros por segundo, porque é uma velocidade. Perfeito? Pessoal, eu lembro que ano passado eu coloquei uma questão muito parecida com essa na prova. Aí eu perguntei vários itens, né? Eu perguntei o valor da velocidade que o homem tinha depois do empurrão, só que eu perguntei no item B sobre este sinal e sobre este valor. Era esperado, pessoal, que o sinal da velocidade do homem desse negativo ou a gente fez alguma coisa de errado? O que você acha? Você precisa enxergar o valor, pessoal, e entender o que está por trás dele. Você não pode aceitar qualquer valor que aparece para você no exercício. Aí calculei a velocidade do cachorrinho andando na rua, 150 metros por segundo.
Poxa, sério mesmo? Mais rápido que o Fórmula 1? Já vi muito isso em prova, entendeu? Você tem que olhar para o resultado e perceber se ele faz sentido ou não. Seja na questão do valor propriamente dito, ou se tem algum sinal, alguma coisa diferente. Por que, que a velocidade do homem, depois do empurrão, pessoal, está negativa? Quem consegue me dizer isso? Me explicar. Quem me chamou aqui? Deixa eu ver. Porque ele está fazendo um movimento retrógrado. Muito bom, Leonardo. Ele está andando no sentido contrário ao que a patinadora está indo. Ele empurra a patinadora para frente, por ação e reação, ele é empurrado pela patinadora para trás. Por isso que a velocidade saiu naturalmente negativa. Isso aqui, pessoal, funciona tipo a velocidade do coice de uma arma. Entendeu? Aquele refugo que a arma vai um pouco para trás é velocidade negativa. Tá? Então vamos escrever assim, ó, para você entender o que está acontecendo. Essa velocidade foi negativa porque o movimento do patinador acontece no sentido contrário. Sentido contrário não é uma palavra só, tem que separar, né? Acontece no sentido contrário ao da patinadora, tá? Esse é o significado do sinal negativo e tem que aparecer esse sinal negativo. Agora perceba outra coisa, bonitão. A velocidade da patinadora foi 3. A velocidade do patinador, desconsiderando o sinal, valia 2,5. Era de se esperar, pessoal, que o patinador tivesse uma velocidade menor do que a patinadora? Ou foi por acaso que isso aconteceu? O que você pode me falar a respeito agora do valor? Por que a velocidade do homem, nesse caso, foi menor, considerando apenas o valor, o módulo, do que o valor da velocidade da mulher? Alguém consegue perceber isso? Deixa eu ver quem me mandou aqui. É por causa da massa, muito bom. Certinho, tá? A massa, pessoal, vai determinar. O corpo que tem maior massa, que no caso era o homem, ele tinha 60 e a bonitinha ela tinha 50, quem tem maior massa vai acabar tendo menor velocidade, né? Então a gente pode escrever assim, ó. A velocidade do homem, entre parênteses, em módulo, é menor que a da mulher, porque ele tem maior massa, ok? É por causa disso. Show de bola. Só que não é isso. Oi, pode falar, mano. Sempre vai ser assim? Quando tiver maior massa, menor velocidade? Se do lado esquerdo ficou 0, né? Porque estava todo mundo parado inicialmente, é o que vai acontecer, tá? Mesmo, às vezes não é necessário que tudo seja 0, né? Você pode ter uma colisão de uma bolinha em movimento e a outra estava parada. Mas por inércia, a gente já viu isso lá, a primeira lei de Newton, né? Corpos que têm maior massa têm maior tendência a permanecer no estado que eles estavam. Por isso que o arranque que ele vai ter é menor, a aceleração menor e, por consequência, a velocidade menor, tá? É geralmente sim o que acontece, tá? Mas perceba, pessoal, que tudo que a gente fez aqui é para chegar na pergunta do exercício, porque ele não perguntou qual era a velocidade do homem. Ele perguntou qual era a distância que separava o casal 2 segundos depois do empurrão. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, naquela categoria de desenho do professor Fernando que você já está habituado, né? Olha aqui, ó. Opa, volta aí. Isso. Qual que é a ideia, velho? Patinadora, tá aqui, ela foi empurrada para lá, ok? Patinador. É meio estereótipo as cores, mas você entende, né? Deixa eu colocar eles já um pouquinho separados já. Patinador foi empurrado para cá, ok? A velocidade do patinador é 2,5 metros por segundo, no sentido contrário, né? Por isso que é negativa, já comentamos sobre isso. E a velocidade da mina foi 3, tá aqui. 3 metros por segundo. Passaram-se 2 segundos, pessoal. Depois de 2 segundos, qual é a separação, chamar de D, de distância, tá bom? Qual é a distância que eles têm, a separação entre eles, depois de 2 segundos? Vamos pensar junto, pessoal.
qual é o movimento, presta atenção na pergunta, qual é o movimento que cada patinador exerce depois do empurrão? É movimento uniforme? É uniformemente variado? Acelera, breca? O que cada patinador faz depois do empurrão? Qual é o movimento que cada um tem? Se você entender isso, você consegue calcular a distância. Mas primeiro a gente tem que pensar nisso. Qual é o movimento que cada patinador exerce depois do empurrão? O que você acha? Hein? Bora, galera. 39 crianças na sala, ninguém está respondendo nada. Vamos lá, quero a sua participação aí. Qual é o movimento dos carinhas depois do empurrão? O que você acha? Pessoal, é um movimento uniforme. A velocidade é constante dos dois. Por quê? Porque olha o que está escrito no enunciado, pessoal. Não existe interferência de outras forças externas. E a gente já aprendeu isso, pessoal, no mês passado. Se a força vale zero, estou escrevendo aqui em cima para você, ó. Se a força vale zero, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, a aceleração também vai valer zero. Já vimos vários exercícios disso, né? E quando a aceleração vale zero, pessoal, a gente já viu que é movimento uniforme, a velocidade é constante. Os corpos não vão acelerar e não vão brecar. É claro, pessoal, que na prática a gente sabe que não é isso que acontece, né? Se o cara não remar de novo ali no gelo, né, com patins, ele vai brecando, vai demorar muito, né, porque o atrito é bem baixinho, né, com o gelo, né, o coeficiente de atrito. Mas uma hora ele vai parar, ele não vai andar eternamente, né? Mas para esse exercício, para facilitar a nossa vida, não tem aceleração. Então, os dois patinadores, depois do empurrão, descrevem um movimento uniforme, pessoal. A velocidade é constante. Se é movimento uniforme, para calcular a distância, você pode usar ΔS sobre ΔT, tá? Então, vamos fazer juntos isso aqui, ó. Vamos calcular aqui, ó. Velocidade igual ΔS dividido por ΔT. Vou calcular para o homem e vou calcular para a mulher. O tempo, pessoal, é o mesmo para os dois, é 2 segundos. Cada um cada um tem a sua velocidade, né? Do homem é 2,5 e da patinadora é 3. Então vamos calcular. Para o homem, olha aqui, ó. A velocidade dele é 2,5. O ΔS que ele vai percorrer eu não sei. Vou chamar de ΔSH, ΔS do homem, tá bom? Dividido pelo tempo que vale 2. Para isolar, o 2 que está dividindo, você vai passar para lá multiplicando, né? Aí vai ficar ΔS do homem, 2,5 vezes 2, 5 metros. Então, o homem andou 5 metros para a direita em 2 segundos. Vou fazer a mesma conta para a mulher, tá bom? Só que agora a velocidade é 3. O ΔS eu vou calcular, o tempo é o mesmo que é o 2. Passa multiplicando 2. ΔS da mulher, 3 vezes 2, 6 metros. Então, presta atenção na pergunta. O homem, então, andou 5 metros para a esquerda. Para a esquerda, para a direita, tanto faz, né? A gente está escolhendo para a esquerda e não vai fazer diferença para nós, né? O homem andou 5 metros para a esquerda, a mulher andou 6 metros para a direita. Qual é, então, pessoal, a distância que eles estão um do outro? Que é a pergunta do exercício. Calcule a distância que separa o casal. 5 metros para a esquerda, 6 metros para a direita. Qual é a distância entre eles, pessoal? Bora, galera. Estão muito dorminhoco hoje, hein? Qual é a distância entre o casal? 5 para a direita, 6 para a esquerda. A distância é 11. Perfeito. Tá? 11 metros é a distância entre o casal. Então, distância entre eles... Eita. 6 metros, 11 metros, né? 5 para lá, 6 para cá, faz o desenho, né, pessoal? Você percebe que a distância entre eles é 11, tá bom? Tá aí. Isso não tinha alternativa, exercício de escrever. Então, percebe, pessoal, que tem várias etapas na sua resolução.
Tem que fazer uma conservação da quantidade de movimento, sistema isolado, que é antes igual que depois. Entendeu que antes do empurrão estava todo mundo paradinho, velocidade igual a zero. Descobriu a velocidade do homem negativa, porque estava no sentido contrário, de módulo menor, porque ele tem maior massa. Aí interpretamos que é movimento uniforme, cada cara está andando com velocidade constante. Fizemos ΔS sobre ΔT para cada um, 5 para a esquerda, 6 para a direita, distância entre eles, 11 metros, resposta final. Ótimo, ótimo, ótimo exercício para treinar, hein? Tá bom? Tudo bem, pessoal? Beleza? Alguma dúvida, algum comentário mais sobre esse exercício aí, fique à vontade. Enquanto eu já olho aqui os próximos que me mandaram. Todo mundo? Tranquilo? Beleza, então. Vamos adiante, pessoal. Estou seguindo a ordem que me mandaram aqui. Qualquer coisa, chama aí no chat, pergunta. Você não pode sair dessa aula com dúvida, hein? É a nossa última aula de dinâmica impulsiva. Próximo exercício, pessoal, que eu vou resolver é o exercício 5 da página 63, que foi pedido para mim aí, tá? Página 63, exercício 5, lá no diurno vestibular. É da Faculdade Pequeno Príncipe, aqui do Paraná, pessoal, aqui de Curitiba. Vamos lá, todo mundo? Encontrou aí? Vamos juntos. O pêndulo balístico inventado no século XIX é um dispositivo bastante preciso na determinação da velocidade de projéteis e é constituído por um bloco, geralmente de madeira, suspenso por 2 fios de massas desprezíveis e inextensíveis, aquele fio que não estica, não encolhe, conforme mostrado a seguir. Deixa eu tentar encontrar a figura aqui, porque talvez ajude a gente só a enxergar. Mas deixa eu terminar de ler. Para o pêndulo da figura, considere que o projétil tem a massa de 50 gramas. E o bloco tem a massa de 5 quilogramas. Depois de ser atingido pelo projétil, o bloco alcança uma altura de 20 centímetros. Ele quer saber qual é a velocidade que o projétil tem no instante que ele atinge o bloco. Muito bom, pessoal. Esse exercício ele vai ser muito interessante porque ele vai englobar 2 conteúdos juntos na mesma questão. E isso é muito comum de acontecer, tá? Vamos pensar junto aqui enquanto eu caço a figura para a gente resolver junto. Ó. Esse exercício, pessoal, tem um pedaço de dinâmica impulsiva. Agora, como que a gente sabe disso? Qual é a dica que o enunciado dá de novo para a gente saber que é um exercício que tem dinâmica impulsiva envolvida? Quem percebeu a dica, pessoal? Ó, achei a figurinha aqui para você. O que o exercício nos dá de dica para a gente saber que é um exercício de dinâmica impulsiva? Pessoal, vamos lá. Hein? Isso, já chegou a resposta aqui. É o tiro, pessoal. Tiro. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Tem o tiro da bala, mas quando a bala bate, né, acerta ali a madeira, isso também é uma colisão. Então você tem um sistema isolado, dinâmica impulsiva no ato do tiro, e a gente vai precisar calcular a velocidade que a bala tinha, né, logo depois do tiro. Mas a gente também tem um sistema isolado, uma conservação da quantidade de movimento, porque é uma colisão. O tiro entrou, colidiu, né, com um bloco de madeira. Perceba, pessoal, que o que está acontecendo nessa colisão, aqui, ó, vamos escrever isso aqui, ó, é um sistema isolado, porque é uma colisão. É uma colisão entre a bala e o bloco de madeira. Ok? Agora pensa comigo, a gente viu isso na aula de terça-feira. Essa colisão, pessoal, desse exercício específico, é uma colisão especial. Tá? Quem lembra o nome dessa colisão que a gente viu na aula de terça-feira? Que colisão que é essa que os corpos ficam juntos depois da colisão? Bate e gruda. Você lembra o nome dessa colisão na aula de terça-feira? E pessoal, o que está acontecendo com vocês hoje, hein? Isso aqui é uma colisão inelástica. Nós vimos isso terça-feira. Colisão inelástica, pessoal. Colisão inelástica, o que acontece?
Os corpos ficam juntos após a colisão. E é exatamente o que está acontecendo nesse caso, né? Por quê? Porque a bala entrou dentro é meio pleonasmo, né? Entrou no bloco de madeira. Entrou no bloco de madeira. Ou seja, ao final da colisão, até teve gente que mandou aqui para mim, após a colisão, os corpos terão a mesma velocidade. É o que acontece na colisão inelástica. Foi tópico da aula de terça-feira, pessoal. Não deixa a coisa acumular, é acumulativo. E perceba, pessoal, que a velocidade final da bagaça, né? A velocidade final do sistema, o exercício deu aqui para nós, tá vendo? Ó? A bala atingiu o bloco de madeira, ela transfere quantidade de movimento nessa colisão, né? Ela sobe a uma certa altura de tal forma que a velocidade inicial é zero. A velocidade final é zero, perdão. Né? Atingiu uma altura máxima, que é de 20 centímetros. Né? 20 centímetros subiu aqui, velocidade zero. Velocidade zero. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai ter que calcular aqui tanto conservação da quantidade de movimento, como também conservação de energia. Tá? Por quê? Porque não existe, o exercício deixa claro, né? Não existe influência de atrito, de resistência do ar. Isso também é um sistema conservativo. O bloco sobe, né? Ele ganha altura e perde energia cinética. Ganha energia potencial e perde velocidade. Então, também existe, aqui para a gente conversar, conservação da quantidade de movimento e da colisão. Conservação de energia. Tá? Tem essas duas conservações nesse exercício. Tá? Então, a gente vai ter que fazer um Q antes igual a Q depois, mas a gente também vai ter que fazer uma sacada de conservação de energia. Tá? Vamos lembrar como é que era a conservação de energia? A gente viu no final do bimestre passado. Né? Lembra? Escolhia dois pontos, ponto A e ponto B, aí escrevia energia mecânica do ponto A igual a energia mecânica do ponto B. Né? Escrevia todas as energias que poderiam ter, cinética, potencial gravitacional e elástica, via quem era zero, quem não era zero, né? Para você conseguir calcular o que estava restando ali, né? E, pessoal, perceba que nesse caso, os pontos A e B já estão desenhados, já estão prontos para nós, né? Ponto A e ponto B aí, todo bonitinho aí para a gente brincar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escolher da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ó, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Perfeito? Como que vai ficar então, pessoal? Quem é a energia mecânica? Cinética, potencial gravitacional e elástica. Né? Então vamos escrever tudo para a gente relembrar. Ó. Cinética do A, potencial gravitacional do A, elástica do A. Mesma coisa para o ponto B, né? Cinética do B, potencial gravitacional do B, elástica do B. A gente está colocando todas, pessoal, para a gente enxergar, né? Quem que é zero e quem não é zero, tá bom? Vamos pensar junto, pessoal? No ponto A, o que a gente já sabe de cara, aliás, nos dois pontos, né? Que não tem é elástica, né? Não tem mola, não tem deformação de mola, então a elástica vai valer zero. Tanto do ponto A como do ponto B. No ponto A, pessoal, não tem altura. Porque você pode, ó, vou até desenhar aqui para você de novo, ó. Lembra que a gente comentou? Você escolhe o seu referencial, né? Se você colocar o referencial exatamente aqui nessa linha, ó, o referencial está aqui, o cara que está exatamente em cima do referencial, ele não tem altura. Concorda comigo? Se ele não tem altura, ele não tem potencial gravitacional. Ele só vai ter potencial gravitacional quando ele subir um pouquinho. Entendeu a ideia? Então, no ponto A, não tem potencial gravitacional porque ele não tem altura. E no ponto B, pessoal, o que não tem no ponto B? Eu não escrevi os pontos, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. Risquei onde não devia. O que energia que não tem no ponto B, pessoal? Não tem energia potencial gravitacional. Não tem energia cinética. Por quê? Desculpe. Porque ele não tem velocidade. Tá vendo aqui, ó? Velocidade vale zero. Velocidade vale zero. Certo? Então ele não tem energia cinética no ponto B. Esses caras valem zero.
Então, mais uma vez, de 6 energias, pessoal, só sobraram 2. Fica mais fácil para a gente resolver. Então, como é que a gente pode escrever aqui? Ó? mv ao quadrado sobre 2 é igual a mg, mgh. Lembra das equações? Energia cinética, mv quadrado sobre 2. Potencial gravitacional, mgh. Tudo bem? Todos comigo? Dá para cortar a massa, pessoal? Posso cortar a massa, né? Massa do tiro lá da balinha em cima, no ponto A, mesma massa do ponto B, posso cancelar. Agora vamos calcular os valores então. Ó. Velocidade que a bala tem assim que ela acertou, né, o bloco, ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a gravidade que vale 10. Cuidado agora, pessoal. A altura estava em centímetros, né? O enunciado deu 20 centímetros. Não posso usar centímetro, pessoal. Tem que usar metro. Então vamos escrever aqui, ó, aqui em cima. A altura era 20 centímetros. Vamos converter para metro, 0,2. Cuidado com unidades, tá bom, pessoal? 10 vezes 0,2 dá 2. Aí esse 2 que estava do lado esquerdo dividindo, eu passo para cima multiplicando. Vai ficar v ao quadrado é igual. 2 vezes 2 dá 4. Né? Deu um número bonitinho, tá vendo? O quadrado passa para lá como raiz. Raiz quadrada de 4. 2 metros por segundo. Professor, que velocidade é essa? É a velocidade que a bala saiu do revólver? Não, pessoal. Né? 2 metros por segundo é a velocidade que a bala tem assim que ela entrou, que ela atingiu o bloco de madeira. Agora a gente vai resolver o que é a pergunta do exercício. Determine a velocidade do projétil no instante em que ela atingiu. A gente tem que fazer uma conservação da quantidade de movimento. Tá vendo? Ó? Que antes igual a que depois. Por que eu sei que é que antes igual a que depois, professor? Porque é uma colisão. Percebe? A bala entrou no bloco de madeira, estão andando juntos, que antes igual a que depois. Tá bom? Vamos calcular aqui então? Que corpos estão formando o meu sistema, pessoal? A bala e o bloco. Então eu tenho que somar desses dois. Então vamos colocar aqui, ó. Quantidade de movimento da bala mais quantidade de movimento do bloco é igual a quantidade de movimento depois da colisão da bala mais a quantidade de movimento depois do bloco. Ok? Então, fazendo passo a passo. Do mesmo jeito que a gente fez no outro exercício, pessoal, vamos fazer nesse. Vamos separar em massa vezes velocidade, que é como a gente calcula a quantidade de movimento. Perfeito? Então, vamos com cuidado. Ó. Massa da bala, velocidade da bala. Mais massa do bloco, velocidade do bloco. Tá vendo? Isso é o antes. Agora vamos fazer o depois. Massa da bala não mudou depois da colisão. A velocidade mudou. V' da bala. Mais a massa do bloco vezes a velocidade linha do bloco. Ok? Todo mundo entendeu o que foi feito? Beleza? Vamos lá, pessoal. Antes da colisão, a velocidade da bala é o que eu quero saber. Esse cara é a pergunta do exercício. Tá aqui, eu vou até colocar ele coloridinho aqui, para a gente não perder o que a gente quer calcular. Velocidade da bala antes da colisão. É esse cara que está em vermelho. Qual era, pessoal, a velocidade que o bloco tinha antes da colisão? Antes da bala chegar nele, o bloco estava paradão. Tá vendo no desenho? O bloco estava paradinho de boa. Então, a velocidade que o bloco tem antes da colisão vale 0. Vale 0. Um cara menos fez preocupar. Agora, pessoal, depois da colisão, qual é a velocidade que a bala e o bloco têm? É essa que eu calculei pela conservação da quantidade de movimento. Concorda comigo? É 2 metros por segundo. Só que perceba, pessoal, que esta velocidade aqui é dos dois. É do bloco e da bala. Por quê, professor? Porque eles andam juntos, pessoal. É uma colisão inelástica. A bala entrou dentro do bloco. Certo? Então, a velocidade que eles têm é a mesma. 2 metros por segundo. Então, agora a gente consegue substituir os valores. Tomando um último cuidadinho, porque ele deu para você que a massa do projétil, da bala, né, era 50 gramas. Não posso usar grama, pessoal. Tem que ser quilogramas. Então, olha aqui, a massa da bala, 50 gramas. Se você dividir por 1000 para converter para quilograma, dá 0,05. Essa é a massa que você tem que utilizar. Tá bom?
Vamos substituir os valores então? Massa da bala, 0,05. Velocidade que a bala tinha antes da colisão, é o que eu quero saber. Massa do bloco é 5. Só que a velocidade que o bloco tinha antes da bala chegar era 0. Ele estava paradinho. Percebeu? Igual, lado direito. Massa da bala, 0,05. Velocidade que a bala tem depois é o 2, que a gente calculou pela conservação da energia. Percebeu como esse passo foi importante? Massa do bloco é 5, não mudou. E a velocidade que o bloco tinha também é 2. Né? Porque eles estão andando juntos depois da colisão. Perfeito? Tudo bem? Vamos juntar aqui, pessoal? 0,05, velocidade da bala, eu quero saber. 5 vezes 0 é 0, não preciso nem colocar. Agora dá para fazer assim, 0,05 vezes 2 é 0,1. Ok? 5 vezes 2 é 10. 10 mais 0,1, 10,1. Para isolar a velocidade da bala, o 0,05 que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. 10,1 dividido por 0,05. Se você fizer essa continha, quero confirmar o resultado aqui, para ver se não fiz nenhuma caquinha. 10,1 dividido por 0,05, certinho, pessoal. Está aqui, 202 metros por segundo. Né? Pessoal, tiro é um cara muito rápido. Né? Tá vendo que aí está dando mais de 600 km por hora. Alternativa A. Tá aí. Muito bom exercício, hein? Mais um aí que vocês pediram, gostei bastante. Perceba que ele usou tanto conservação de energia, porque o cara subiu, ganha altura, perde velocidade. Para aí a gente usar essa velocidade na conservação da quantidade de movimento referente à colisão do projétil com o bloco de madeira. Tá aí, pessoal. Muito bom exercício, um passo a passo bem bacana aí para a gente resolver. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário a mais sobre esse exercício? Fiquem à vontade aí, qualquer coisa é só chamar, tá? Tranquilo? Beleza? O último que me mandaram aqui, vai dar tempo da gente resolver ainda. Ah, era o mesmo, né? Era o mesmo? Era o mesmo, era o 7 da página 58, era do patinador, né? Era o mesmo exercício que já tinham perguntado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ninguém tem mais nenhum exercício? Fechamos? Tem certeza? Dá para resolver mais um ainda, mas se ninguém tem, a gente encerra. Tá? Exercício 6. O exercício 6, pessoal, perguntaram aqui, o 6 é bom, né? A sacada do 6 é que a gente vai ter que fazer um Pitágoras, né? Porque perceba, o primeiro caminhão, né, ele está vindo para a direita, o segundo caminhão está vindo para baixo. Quando você tem um vetor para baixo, né, um vetor para a direita, na hora que você soma esses vetores, essa soma dá uma hipotenusa de triângulo retângulo. A gente não pode esquecer, pessoal, que quantidade de movimento é um vetor, né? Do mesmo jeito que a força é um vetor. Por isso que você tem que considerar módulo, direção e sentido. Porque quando você calcula Q antes igual a Q depois, você junta as quantidades de movimento do sistema, né? No caso, a gente está somando aqui, porque está todo mundo na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, no exercício anterior, tinha sentido oposto, aí um cara era negativo. Mas no exercício 6, pessoal, é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá? É a SPSEX lá em São Paulo. Para quem quer seguir carreira militar aí, é uma das melhores do Brasil, né? Nesse caso agora, os vetores são perpendiculares, né? Você tem um vetor para baixo e um vetor para a direita. Então você vai calcular a quantidade de movimento do primeiro caminhão, que ele te deu a massa e te deu a velocidade. Você vai calcular a quantidade de movimento do segundo caminhão, porque ele te deu a massa e te deu a velocidade. Para calcular a quantidade de movimento total, você vai fazer um Pitágoras, tá? Porque esse cara ele forma um ângulo de 90 graus. Quando você soma esses vetores perpendiculares, estão se encontrando ali no meio do cruzamento, vai ser uma hipotenusa, tá? Calculando a quantidade de movimento final desse cara, aí você escreve. Deixa eu fazer o exercício, é mais fácil, né? Fico falando aqui, não faço, né? Vamos lá então, vamos resolver rapidinho aqui. Exercício 6, página 63.
Deixa eu caçar a figura aqui, que vai ajudar a gente a resolver. Espera aí. Cadê? Aqui, ó. Muito bonitinho o exercício, hein? Tá aqui, essa figurinha tá no enunciado. Vamos ler rapidinho aqui, então. 2 caminhões de massa. Primeira massa, 2 toneladas e o segundo de 4 toneladas. Velocidade, o primeiro com 30 metros por segundo, o segundo com 20. Eles têm trajetórias perpendiculares entre si, tá vendo? O enunciado fala isso. Colidem, pessoal. Se é colisão, tiro, porrada e bomba, sistema isolado, né? Colidem em um cruzamento no ponto lá aí do meio e passam a se movimentar unidos. Grifa, pessoal, grifa essa informação. Passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura. Considerando o choque perfeitamente inelástico, tá vendo, pessoal? Se está andando junto, é aquela colisão inelástica que a gente comentou na terça-feira. Você viu quanto exercício cobra essa ideia de colisão inelástica? Aquele exercício do peixe que ninguém perguntou, o exercício 9 da página 60, também é uma colisão inelástica. E quando um peixe engole o outro, eles estão andando juntos, né? Ele quer saber qual é a velocidade dos veículos imediatamente após a colisão. Então, pessoal, perceba que dos vetores, deixa eu desenhar aqui para você, ó. Vou desenhar aqui, ó. Primeiro vetor, quantidade de movimento, está para cá. O segundo vetor, quantidade de movimento, está para cá. Quantidade de movimento sempre aponta no mesmo sentido da velocidade, tá? Quando você vai somar, pessoal, a quantidade de movimento, tá? Você tem que considerar o vetor, né? Somar vetores que são perpendiculares, a gente está falando de um vetor que vai ser a hipotenusa. Por isso que vai formar um triângulo retângulo aqui, tá? Na hora que a gente vai fazer, ó, presta atenção. Então, o que a gente vai fazer, ó, quantidade de movimento do primeiro caminhão. Vamos lá. Massa do primeiro caminhão, velocidade do primeiro caminhão. Cuidado que a massa está em toneladas, não pode usar tonelada, tem que ser quilograma. 2 toneladas, 2.000 quilogramas, certo? É a massa. Velocidade do primeiro, 30 metros por segundo. Então, a quantidade do movimento do primeiro, 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 4 zeros. 60.000 quilograma, metro por segundo. Deixa esse valor quieto aí. Faz a mesma coisa para o 2. Massa do 2, velocidade do 2. A massa do 2 era 4 toneladas. 4.000 quilogramas. Estou colocando um quilograma para você lembrar que eu estou convertendo a unidade, tá? E a velocidade do segundo é 20. Então, Q2 é igual, 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4 zeros. 80.000 quilograma metro por segundo. Para calcular a quantidade de movimento total, pessoal, está formando 90 graus, é a soma, né? Então, entenda que é a quantidade de movimento 1 mais a quantidade de movimento 2. Só que entenda, pessoal, que esses caras são vetores. São vetores. Então, somar vetores tem aqueles casos especiais, né? Os dois vetores se ajudam, você soma. Os dois vetores se atrapalham, você subtrai. Os dois vetores são perpendiculares, como está no enunciado, é Pitágoras, né? Então, a quantidade de movimento total ao quadrado vai ser quantidade de movimento do primeiro ao quadrado, quantidade de movimento do segundo ao quadrado, tá bom? Pessoal, é um número grande, né? 60.000 e 80.000. Mas ao invés de fazer essa conta com esse número, finge que é 6 e 8. É 6 e 8. Aí você leva estes 4 zeros para o resultado final, tá? Se você fizer 6 e 8, a hipotenusa dá 10, tá? É aquele triângulo 3, 4, 5 disfarçado, o triângulo retângulo mais famoso que existe, né? Então é 6, 8, 10. Então é 10 com 4 zeros depois, tá? Você pode fazer essa continha aí com calma. Quantidade de movimento total é 10 com 4 zeros, que é mais conhecido como 100.000, né? 60.000, 80.000 dá 100.000 quilograma metro por segundo, essa quantidade de movimento total. Agora, pessoal, para calcular a velocidade que os dois caminhões têm depois da colisão, a gente calcula por Q igual a M vezes V, né? Quantidade de movimento total vai ser a massa total vezes a velocidade
que os caras têm depois da colisão. E perceba, pessoal, que o exercício deixou claro que os caminhões grudam. Então, a massa que você vai considerar é a massa dos dois somados. Tá? É a massa dos dois caminhões juntos. Olha como vai ficar. Quantidade de movimento total é esse número grandão aqui, 100 mil. Massa total, 2 toneladas mais 4 toneladas, costuma dar 6 toneladas, né? 6 mil quilogramas. Perfeito? Vezes a velocidade deles que eu quero saber. Ok? Você vai cortar um monte de zerinho, né, pessoal? Corta 3 zerinhos daqui com 3 zerinhos daqui. Vai ficar 100 dividido por 6. 100 dividido por 6 o quê, professor? Metros por segundo, é sistema internacional. Mas perceba, pessoal, que nas alternativas, elas estão com respostas de quilômetros por hora. Você viu? Então a gente tem que converter. De quilômetros por hora de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Lembra disso? Então como que vai ficar? Velocidade é igual. Vamos simplificar, pessoal, essa fração? 100 sobre 6, se você dividir por 2 em cima e embaixo, dá 50 terços. Dá uma dízima periódica, por acaso, né? 50 terços metros por segundo. Aí você multiplica por 3,6. Vamos fazer essa continha aqui? 50 dividido por 3, o resultado multiplicado por 3,6. Pessoal, dá redondinho 60. Pode fazer essa continha aí, tá bom? 60 quilômetros por hora para ficar do jeito que a alternativa pediu, né? 60 quilômetros por hora, a alternativa C de Corinthians Cocozão. Tá aí. Beleza, bonitões? Tranquilo? Exercício, ó, só exercício filé a gente fez hoje, hein? Você percebe que tem coisa boa aí dessa parte de sistema isolado, quantidade de movimento. Vimos lá caras que estão se afastando no primeiro exercício e vimos a distância entre eles. No segundo, conservamos a energia e depois fizemos Q antes igual a Q depois. E no terceiro, somamos vetores perpendiculares para usar Pitágoras para depois fazer quantidade de movimento. Então, são exercícios aí bem interessantes, tá? Muito bons de você treinar, ver todas as particularidades aí de cada um. Tá bom, meus lindos? Beleza? Por hoje é isso então, tá? Agradeço muito a sua presença, a sua participação. A participação pode ser um pouco melhor, né, pessoal? Mas vamos lá. Semana que vem começaremos a apostila 4, propriamente dita, estática. Estática do ponto material, estática do corpo extenso. Vamos medir torque, rotação, tá bom? Tema da semana que vem. Belezinha? Galera, beijinhos de luz, fiquem com Deus. Bom fim de semana, bom feriadinho prolongado, descansem bastante, tá bom? Recarreguem as baterias, as energias, e depois, até o fim do ano, é uma ladeira, hein? O bagulho vai ficar louco, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, professor. professor.